possam ir e ao chegar lá vejam quem é Jesus, que possam experimentar quem é o Mestre. E mais, ao voltarem, não vão voltar para suas vidas normais apenas, vão voltar como discípulos, como pessoas que amam ao Senhor e querem um compromisso maior. Você que tem no seu coração, nossa, tem desejo para ser uma missionária, para ser um missionário, para ser um pastor, para ser um evangelista, queria estar no curso de presbítero, eu quero ser alguém que um dia vai estar à frente de uma igreja cuidando. Queridos, esse retiro é para você. E toda a programação que nós fazemos dentro do ministério, ela é para a família. Nós temos espaço kids, onde nós ficamos com as crianças. As crianças fazem brigadeiro, fazem slime, tomam banho de mangueira, tem casinha na árvore. Nós temos um quarto de guerra, que é um quarto de oração. Quando você está na palestra, tem uma guerra espiritual, tem uma batalha sendo travada, porque você está lá e está, meu Deus, será que estão cuidando direito da minha casa? Será que desligaram lá? Será que estão usando? Será que você vai ficar cheio de preocupação? Mas se Deus não estiver cuidando dos seus negócios, da sua casa, da sua família, enquanto você está fora, nem você pode cuidar. E Deus vai estar cuidando, Deus vai estar guardando. Então não deixe de participar. Vamos sair daqui no sábado. Só para contar um testemunho para vocês. O nosso calcanhar de Aquiles, aquele problema nosso, gente, de todo evento da igreja, ônibus. É o que mais faz a gente assim ter situações assim, difíceis, gente, ficar cabelo, de tanta preocupação. Ônibus. Dessa vez, o Adelso conversando com uma pessoa, um empresário, falando um negócio que não tinha nada a ver. Falando lá de trabalho, uma oportunidade para um colega dele. O rapaz olha para ele e fala assim: Adelso, tu é de igreja, né? Eu vejo o teu status, tu cantando lá no ministério. Faz o seguinte, quando a tua igreja tiver programação para precisar de ônibus, fala comigo que eu vou garantir o ônibus para vocês. Gente, Deus faz. Esse foi o que a gente mais está orando lá no nosso grupo, que nós temos o grupo de intercessores já para esse evento. Então não deixe de participar, que vai ser bênção. Amém? 7, 8 e 9 de julho. Aleluia. E agora vamos para a palavra que Deus colocou no meu coração do negócio. Misericórdia, Jesus. Oh, glória. Amém. É porque eu estou com muito esboço aqui. Negócio de professor, gente. Professor tem um negócio com esboço que é do céu. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 3. A partir do versículo 1. A partir do versículo 1, para você entender bem. Sibeli, estou feliz por você, minha amada. Pai do Senhor, que Deus abençoe. Olha, já sabe que o Edinho já está diferente. Sentiu ele diferente? Pois é. Edinho agora é sapatinho de fogo. Tu também, tu te puxa para ser sapatinho de fogo, língua de fogo, asa de fogo, e vocês incendiarem onde vocês passarem, para a honra e glória do nome de Jesus, viu, minha amada? Depois vai pegando linguajar assim de fogo, a gente confessa, né? Aleluia pela vida da Sibeli, pela família do irmão Edinho, amém? Futuro presbítero, diácono, é diácono, né? Diácono, curso de diácono. Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. É uma passagem muito conhecida, mas eu creio que Deus há de falar com cada um de nós, aleluia. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote midianita. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus.
para conosco. Revela-te através, Senhor, da tua escritura. Mostra o teu poder, dá a tua direção, quebra cadeias. Meu Deus, que todo incômodo, que todo mal-estar, que toda dor na perna, que toda dor de cabeça, que toda preocupação, que toda fadiga, Deus, que toda exaustão sejam aniquiladas em nome de Jesus. Que nada nem ninguém venha tirar o foco daquilo que o Senhor tem preparado para nós esta noite. Usa a tua palavra para mudar histórias, para salvar, para curar, para redirecionar, pois tu és Deus que fazes isso, e sabemos que grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Vamos lá? Queridos, eu quero que eu pudesse dar um tema, um nome para esse tema. Eu falaria, o pastor fala isso para a gente no curso da segunda-feira. Quando você for pregar, coloque o tema, fale alguma coisa. E eu quero falar sobre a jornada de um homem. E essa jornada, eu quero que você se veja naquilo que nós vamos estar falando a respeito de Moisés. Porque Moisés, gente, ele foi um dos homens que mais foi tratado pelo Senhor Jesus. Você conhece a história de Moisés. Moisés, ele nasceu num tempo improvável, num tempo que ele nem poderia nascer. O menino que nascia naquele tempo era afogado no Nilo, porque havia uma ordem para que todos os meninos homens não ficassem vivos. Mas houveram duas parteiras corajosas que, quando trouxeram Moisés à existência, elas falaram: não, a gente não vai fazer nada com essa criança. Entrega na mão de outra mulher mais corajosa ainda, a sua mãe Joquebede, que acreditava. A Bíblia disse que Joquebede, ela amava o seu filho. Quem é mãe aqui? Nós temos um amor tão grande pelos nossos filhos. Do primeiro momento que a gente vê ali surgindo de sangue no hospital, com aquele sebinho, né? Toda aquela situação, a gente ama de forma incondicional. E a gente pede para Deus, a partir daquele momento, que nada venha acontecer sobre a vida dos nossos filhos. É um amor que não cabe no peito. Que a gente vai trabalhando, vai fazendo as coisas e está entregando quem está na escola, está entregando quem está no trabalho, está entregando os nossos filhos por onde quer que eles passem. E a Bíblia fala que Joquebede, ela vai e ela guarda a criança, que conhece a história, até que tem um tempo que ela fala: não dá mais. E a Bíblia conta que ela deixa na margem do rio Nilo. Ela não lança o menino, mas ela coloca na margem. Depois veja a escritura, ela coloca na margem. Sua irmã Miriam fica ali, observando, até que a filha do faraó enxerga o menino, as criadas cegas, e ela fala: vou criar esse menino, com certeza ele é hebreu. Ó, olha essa sobrancelha, olha essa boca, esse nariz aqui, europeu, é filho dos hebreus. E aí a Miriam fala: você quer que eu chame uma hebreia para tomar conta, para amamentar? Chama. E a partir daquele momento, Joquebede passa a viver o sobrenatural do Senhor. Deixa eu dar uma palavra de Deus a você que é mãe, que chegou aqui com o coração aflito, dizendo: Deus, o que vai ser? Deus, como é que vai ser sobre a vida do meu filho? Como é que vai ser sobre a vida da minha filha? Queridas, quando nós não temos o que fazer, nós entregamos para aquele que tudo faz, que tudo pode. Joquebede não tinha mais saída, ela só tinha uma escolha. Ela não podia mais ficar com o menino em casa, ela tinha que tirar o menino e confiar em Deus. Ela confiou e Deus proveu. Confia no Senhor de todo o teu coração, confia no Senhor com todo o teu entendimento. Aquilo que nós, mães, não podemos fazer, Deus faz, Deus escuta, Deus cura, Deus livra, Deus modifica. E a palavra do Senhor diz que ele vai viver o sobrenatural. E quando ele já tem mais certa idade, ele é levado para ser criado pela filha de Faraó. E aí ele começa a receber toda a educação do Egito, todos os princípios. Ele passa a se vestir com vestes de quem faz parte da realeza. E aí ele é dotado do conhecimento egípcio, até que um dia a palavra do Senhor diz que ele vai ver como estavam os irmãos hebreus dele. E quando ele vê, havia um egípcio que maltratava o povo. E assim que esse egípcio se afastou do povo, Moisés, que é conhecido como o homem mais manso da terra, ele era
Moisés havia se rebelado contra algum dos que eram do Egito, ele procura matá-lo. E é a partir desse momento que Moisés foge. E a Bíblia fala que Moisés vai até o deserto, ele encontra um clã, que é o clã de Jetro, o seu sogro. Ele casa com a filha de Jetro, que o nome dela é, deixa eu lembrar aqui, que eu anotei, Zípora. Ela casa com Zípora, ele casa com Zípora, e aí ele começa a ter uma vida, achando que tudo aquilo que ele passou lá atrás havia de ficar guardado, havia de ficar esquecido e jamais voltaria ao tempo dele viver novamente aquilo que ele já viveu. Só que, queridos, existe uma coisa no trabalhar de Deus. Ainda que a gente venha se esquecer daquilo que Deus prometeu, ainda que nós venhamos ter amnésia sobre o que Deus prometeu sobre as nossas vidas, a Bíblia fala que Deus não esquece. E o que Deus prometeu, Ele verdadeiramente cumpre sobre as nossas vidas. Ele cumpre sobre cada casa. Ele cumpre porque o propósito dele é bom. Então, Moisés, ele tinha tudo para ser uma pessoa instável. A origem dele era dolorosa. Identidade duramente golpeada. Ele era cheio de conflitos interiores. Quem sabe ele não ficava pensando, peraí, mas eu sou egípcio ou sou hebreu? Porque eu nasci do povo hebreu, mas eu fui criado entre os egípcios. E agora? Qual é a minha nacionalidade? Qual a minha verdadeira identidade? Eu fui alguém amado ao ponto de ser guardado? Ou fui alguém rejeitado que teve que ser criado por outra família? Eu sou hebreu, eu sou filho de Joquebede ou filho da filha de Faraó? Eu fui lançado nas águas ou eu fui livrado das águas? Eu sou escravo ou príncipe? Eu devo servir a um Deus ou devo servir a vários deuses? Mas o encontro com Deus resgata a identidade, resgata a história de Moisés. A Bíblia fala que ele está caminhando, volta lá para o versículo 1, e ele está apacentando. Ele tem um rebanho que ele está cuidando lá no monte de Deus. Versículo 2, nós lemos isso. E de repente havia uma chama que apareceu no meio de uma sarça. O que é uma sarça? É um monte de galho seco que no deserto é normal pegar combustão. Está lá o galho seco.
te mostrar, eu vou te chamar pelo nome e eu vou voltar a ter comunhão para contigo. A Bíblia fala que quando ele chama Moisés, ele fala isso aqui: ô Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra sagrada. Aonde Deus está, seja na sala, seja no quarto, seja lá naquele escritório, seja no teu caminho, seja na van, seja dentro da tua sala de trabalho, seja dentro do banheiro que você consegue ficar só, sem ninguém para lhe atrapalhar, é terra sagrada, é algo preparado de Deus para a tua vida. Quão sensível Moisés era às coisas insignificantes da vida, antes de confiar a ele uma missão. Precisamos ser sensíveis às coisas menores, para que possamos alcançar tarefas maiores em Deus. Tem uma mulher, ela faleceu ano passado, em dezembro, Beth Tipos, A Experiência da Mesa. Ela fez vários livros sobre mesa posta, para nós evangélicos. E ela fala que toda vez que ela ia no culto, as pessoas vinham e falavam: Dev, tu tens missão, eu te vejo indo por aviões, em nações, em lugares. E ela teve 1, 2, 3, 4 filhos, gente, 4. Segura essa. E um dia ela está lavando louça, ela está falando: Deus, o Senhor me prometeu nações, o Senhor falou para um monte de gente que nunca me viu, que me via em ônibus, em avião, indo de uma nação para outra. E eu estou aqui com essa penca toda de filhos, cheia de filhos, lavando louça, lavando prato. E aí, Deus, quando é que vai se cumprir? E Deus falou com ela, com aquela voz suave, que só Ele tem, falando: Deus, tu não cuida nem da tua casa. Tu queres que eu entregue para ti as riquezas da minha obra? Tu não sabe cuidar daquilo que eu te dei. E você quer que eu te honre em relação a algo que é meu e precioso. Nós que somos mulheres, que somos donas de casa, precisamos ter responsabilidade naquilo que é pequeno, mas que Deus conta conosco para que o grande chegue. A Bíblia fala que a partir daquele momento ela falou: Deus, eu vou cuidar melhor dos meus filhos, eu vou amar mais. E Deus começou a revelar para ela algo sobre casa, algo sobre mesa, algo sobre comunhão, que verdadeiramente, depois que ela semeou na sua casa, depois que ela semeou no seu lar, depois que ela aprendeu no dia a dia, ela foi instrumento de bênção e modificação na vida de muitas pessoas. Primeiro em nós e depois através de nós. Princípio de libertação. A Bíblia fala que Deus vem para Moisés e fala: Moisés, o clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos. Ô Moisés, deixa eu te falar uma coisa, Moisés. O povo está clamando, o povo está sofrendo, o povo está pedindo para que eu venha intervir. Então, Moisés, eu quero te falar uma coisa. Eu quero usar a tua vida para ir até do Egito e libertar o meu povo. Na hora Moisés trava. Moisés tinha um gatilho, gente. Moisés tinha uma janela killer. Sabe o que é janela killer? Janela assassina. Quando ele pensava no Egito, ele pensava: vão me matar. Quando ele pensava no Egito, ele pensava: se eu pisar lá novamente, vão mandar me matar por tudo aquilo que eu fiz. Deus vem e falou: Moisés, não te preocupe, porque todos aqueles que tentavam te matar já morreram. Tu vais dar sobre a minha palavra, sobre a minha direção. Tu vais falar com o Faraó e vai falar: deixa o meu povo ir. E eles vão saber que existe um Deus que ouve a oração deles e verdadeiramente responde. Você sabe, queridos, que Deus ele verdadeiramente responde. Por quê? Porque Deus fala com Moisés por causa da oração do povo hebreu que estava no Egito sofrendo. Mas Moisés não estava curado. Tem duas frases que eu gosto ali do livro do Max Lucado que diz assim: cicatrizes contam histórias, mas feridas precisam de cura. Quando nós somos cicatrizados, alguém olha e fala assim: Cris, que é essa cicatriz aqui? Ah, você nem sabe. Um dia eu comecei a passar mal, cheguei, comecei a fazer exame, mandaram para o Finoiola. Ele é médico de câncer. Quando eu cheguei lá, me falaram: seu estômago está condenado. Não tem mais o que fazer, você vai ter que retirar. Fazem quantos anos isso, Cris? 5 anos.
Está aqui aquele sem estômago, mas glorificando o nome do Senhor, dizendo que Deus é o Deus que cura do câncer, Deus é aquele que dá livramento. Quantos não conseguiram nem pensar, tiveram a notícia? A mãe da minha cunhada Edna, esposa da Eliezer, foi no médico, mas precisamos aprender que Deus, Ele liga a ferida. E quando Ele liga a ferida, Ele sara. Nada do que nós passamos, queridos, aprenda o princípio de libertação. A tua maior dor, a tua maior ferida vai ser o teu ministério. Meu Deus, nunca sofri na minha vida como no casamento. Te prepara para Deus verdadeiramente usar o teu casamento para restaurar outros casamentos. Ah, mas é porque eu já tive depressão profunda, não é qualquer tipo de depressão, aquela profunda que você não consegue levantar para comer, para tomar banho, para fazer nada, profunda. Eu já tive ansiedade, síndrome do pânico. Calma, que Deus vai te usar para ajudar outras pessoas que vão chegar até você. Ah, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando isso, fica adolescente. Calma, em Deus nós entendemos os propósitos, porque Deus faz em nós e através de nós depois. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Ou você acha que na casa de médico não tem doença? Ou você acha que na casa de professor não tem dificuldade, transtorno, problema de aprendizagem? Ou você acha que na casa de alguém que trabalha com comida, faz salgado, faz bolo, não tem falta de alimento? Na casa de um engenheiro que trabalha com mecânica, o carro dele não dá problema. Todos nós estamos suscetíveis a termos dificuldades e problemas, mas em Deus nós vencemos, para que depois que vitoriosos seremos, nós possamos ser um instrumento para a glória de Deus. Aí você fala assim, não, mas peraí, isso está mexendo muito comigo, eu não dou conta. Gente, a Bíblia fala em várias passagens que Deus ele prepara um exército. Me ajuda a ministrar, olha para essa pessoa bonita que está perto de você e diz, você faz parte do exército do Senhor. Você acha que Deus prepara um exército covarde? Você acha que Deus prepara um exército de gente medrosa? Você acha que Deus chama para o exército dele gente que, ai meu Deus, meu cabelo está doendo e não vou? Não, Deus ele prepara pessoas valentes, pessoas valorosas, pessoas que sofrem hoje, mas estão de pé amanhã, porque confiam no Deus das suas vidas. Agora abra comigo no Salmo de número 90. Moisés vai, você conhece a história, você já ouviu falar sobre as pragas. E finalmente, depois de Deus operar com mão forte, porque foi a mão de Deus, a Bíblia fala que o povo verdadeiramente, finalmente chega na terra. Eles estão no deserto, eles estão no deserto, eles chegam para atravessar o deserto. E o único salmo escrito por Moisés está no Salmo de número 90. Deixa eu acompanhar aqui na minha Bíblia, nas minhas anotações. Só um minuto. Salmo 90. A palavra do Senhor diz assim: oração de Moisés, a epígrafe, homem de Deus. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes que nascessem os montes e te criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de um, que passou como as horas da noite. Observe, no primeiro versículo que Moisés compõe, ele diz, Senhor, Tu és o nosso refúgio. Sabe, querido,
é o meu casamento, são os meus filhos, são os meus netos. Deus, Ele é o autor. Versículo 2: antes de nascerem os montes e de criares a terra, um mundo de eternidade e eternidade, Tu és Deus. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos, dia após dia, passo após passo, confiar no Deus que é autor da vida, no Deus que é poderoso, que tem mãos fortes para criar, para fazer acontecer. Versículo 3 diz: faz os homens voltarem ao pó, dizendo: retornarão ao pó, seres humanos. Existe uma promessa do Senhor, que um dia, quando nós formos ao pó, nós ressuscitaremos com Jesus. Moisés ali está dizendo, em outras palavras, quando o povo está no deserto: olha, se nós chegamos aqui, é porque é promessa de Deus. Antes de nós chegarmos aqui, esse deserto já havia sido formado, esse deserto já havia sido preparado, e porque esse deserto estava preparado, nós estamos aqui, mas nós precisamos vigiar. Pastora Edna deu aqui no início, falando da palavra inicial. Deus está falando comigo: vigia a tua boca, vigia teus lábios, queridos. O povo murmurou tanto, que aquilo que deveria durar 40 dias se transformaram em 40 anos. Precisamos entender que Deus é um Deus que, segundo a palavra dele, Ele tanto pode alongar a nossa dor, pode alongar aquilo que a gente deveria conquistar amanhã, para conquistar só o ano que vem, como Ele pode abreviar. A morte de cruz era uma morte de 3 dias de sofrimento, 3 dias de agonia. Deus olha para o seu filho e reduz para 6 horas. Ele abrevia. Tudo depende da nossa posição e do nosso posicionamento. Precisamos ter um posicionamento voltado para Deus, confiando que Ele é o Deus que faz, que Ele é o Deus que resolve. E você acha que foi fácil para Moisés? Não foi fácil. Moisés podia nem olhar no espelho e nem se reconhecer. Quem eu sou? Quem sou eu? Eu antigamente vivia com vestes reais, agora cheiro a ovelha. Antigamente eu vivia no palácio, agora estou aqui no deserto. Tenho que tomar conta de um povo rebelde, um povo murmurador, um povo que vem acusando, um povo que a Bíblia fala que um dia eles levantam Miriam, Arão e Abirão, esqueci o nome do outro, e levanta, Deus manda com que a terra se abra, consome todos. No dia seguinte, a Bíblia diz, no dia seguinte, tem gente se rebelando de novo contra Moisés. Nós temos memória curta em relação a muitas coisas, mas em todos os momentos a Bíblia fala que Moisés estava ali para ouvir do Senhor. Ele vai subindo e ele vai ter um encontro com Deus. A Bíblia fala que quando ele voltava, o rosto dele resplandecia. Ele não ficava 2 dias, 10 dias, 15 dias. A Bíblia falava que ele passava temporada de meses lá, recebendo. E quando voltava, o povo que ele estava ensinando, o povo que ele estava orando, intercedendo, havia se desviado, porque o povo tem memória curta e se esquece daquilo que Deus fez. Mas Moisés permaneceu. Diga comigo: Moisés permaneceu fiel. E eu também vou permanecer fiel. O segredo, queridos, a diferença está naquilo que nós escolhemos no nosso dia a dia. Porque a Bíblia fala que todos os dias nós temos 2 caminhos. Nós podemos escolher obedecer, ou nós podemos escolher não obedecer. Nós podemos escolher mais santidade. Nós podemos escolher sermos como as virgens prudentes. Você sabe a parábola das virgens? A Bíblia fala que Jesus está falando sobre o fim dos tempos, aquilo que vai acontecer, aquilo que haveria de vir sobre o povo nos últimos dias. Sábado passado nós tivemos um culto de casais, e eu sabia que eu não ia levar Pedro e nem Samuel, porque senão eu não ia conseguir me concentrar. E desde que amanheceu o sábado, eu estou: Pedro, vai ficar comida na geladeira. Samuel, o teu papai vai ficar no micro-ondas. Olha, a chave, vou deixar uma chave reserva, mas vocês vão ficar trancados. E fui passando. A mesma coisa Jesus fez com a gente. Ele deixou uma série de instruções para que a gente possa entender da palavra dele e reconhecer. E ele vem falando: olha, a vida do Filho do Homem vai ser igualzinho 10 virgens. Havia 5 que eram prudentes e 5 insensatas, honestas. Não ia falar sobre
sobre isso, mas Ele está falando para eu falar. O que são as leves e o que são as imprudentes? Aqui não fala de pecado, mas fala de posicionamento. Diga comigo. E é nossa decisão de falarmos: eu vou ser prudente ou vou ser mestre? Eu vou ser aquela pessoa que escolhe, está vendo as placas dizendo: Jesus está voltando. Jesus, olha a escuridão, olha os sinais dos céus, olha terremoto, olha isso, olha aquilo. Ou não, estou nem vendo. Porque o meu primeiro pastor falava que Jesus ia voltar. Já morreu há tanto tempo, Jesus nunca voltou. Meu pai falava, nasci lá evangélico, meu pai pastor. Meu pai sempre falou: Jesus está voltando. Jesus não voltou até agora. Por que ele vai voltar? Queridos, independente do que eu e você pensamos, a palavra do Senhor vai se cumprir. Se você entrega a sua vida para Deus hoje ou não, Jesus está voltando. Se você já tomou um passo, a posição para se batizar ou não, vou esperar mais um pouquinho, que eu quero curtir a vida. Eu sei que batismo é uma coisa muito séria. Jesus está voltando. Se você consegue orar, jejuar, consagrar, estar presente nos cultos, disponibilizar a sua vida para a obra, ou não, esse negócio de ser crente é muito chato, é muita regra, é muita coisa, é muito mimimi, tem que obedecer, tem que fazer, tem que sacrificar, tem que ser dizimista, tem que ser isso. Jesus está voltando, as placas estão anunciando e nós precisamos nos dar conta disso. A Bíblia fala que todas dormem. Por quê? Porque o noivo demora.
se levantam. Como elas passaram um tempo dormindo, a lâmpada talvez já tivesse apagado, mas elas têm azeite, elas têm unção, elas colocam e acendem novamente o fogo. As outras não tinham azeite, as outras não tinham, porque em vez de pegar azeite, elas estavam mais preocupadas com os afazeres deste mundo. Porque todas as vezes que nós tomamos uma decisão de estar com Deus ou não, você saiba que quando você está próximo de Deus, próximo da palavra, próximo da vida, Ele aumenta o teu azeite. Mas quando você diz, não, esse negócio ali é com a pastora Ed, Bíblia é coisa de pastor, Bíblia é coisa de quem está lá na igreja, eu não preciso, eu tenho aqui coisas, eu tenho a CLT para estudar, eu tenho eu tenho DCM5 para estudar, eu tenho, que mais? Eu tenho as normas, NR1, 33, 21, eu tenho isso aqui para estudar. Você toma uma decisão, e não estou falando aqui que é errado você estudar, eu só estou falando que nós precisamos, dentro da nossa vida, cumprir o que a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É nosso papel buscar primeiro a Ele, ser cheio dEle, encher a nossa vida, a nossa casa, a nossa família da presença dEle, e sabendo que todas as demais coisas virão, mas o azeite não vai faltar, o óleo não vai faltar. Moisés fez a parte dele. A Bíblia fala que depois que os 5 entram, o noivo fecha a porta. Vem depois as 5 falando, peraí, mas a gente comprou, a gente já conseguiu. O noivo fala assim, ei, eu não vou abrir a porta, porque eu não vos conheço. Vocês não tiraram tempo para ficar comigo, vocês não tiraram tempo para me conhecer, vocês não tiraram tempo para mergulhar em águas profundas, vocês tiraram tempo para as coisas de vocês. Agora, de última hora, quanto tempo Noé ficou falando, olha, verá uma destruição, eu estou fazendo aqui uma arca, essa arca vai ser salvação. E o povo falava, tu está doido, esse homem está velho, 100 anos construindo a arca. Na hora que veio o dilúvio, que naquele tempo nem sequer chovia, a água brotava debaixo da terra e gerava orvalho. Na hora que veio o dilúvio, que o povo despertou, já era tarde, a porta já estava fechada. Não temos que ser imprudentes nem necios, precisamos ter conhecimento e buscar ao Senhor, porque nós o amamos, porque nós reconhecemos que sem Ele não há saída, não há vida, não há resposta, não há direção, se não for no Senhor. Isso não é igreja, isso não é nova aliança, é a palavra do Senhor que nos chama para Ele. Atrai a Moisés e atrai a mim e a você essa noite. A Bíblia fala, queridos, preste atenção nisso, que Moisés vai, tem um determinado tempo que ele chega, e Deus fala assim, está vendo Moisés ali? Está vendo ali? Pois é, lá em Canaã, já no Canaã, a terra prometida, tu vai ver com teus olhos, mas de longe, eu vou te recolher, você não vai entrar, por causa do povo. E a gente muitas vezes ficava preocupado, coitado de Moisés, Moisés não entrou, coitado de Moisés, será que ele, ai meu Deus, o que foi que aconteceu com Moisés? Deixa eu falar uma coisa para você, quantos são levitas aqui? Quantos adoram o Senhor? Quantos são adoradores? Gente, você pode colocar no banheiro para louvar, levanta a mão, você gosta de louvar, você que gosta de adorar o Senhor. Tudo que nós passamos na terra é uma chance e um privilégio. A Bíblia fala que quando nós chegarmos no céu, não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, vai haver angústia, não vai ter mal-estar, não vai ter dor de cabeça, não vai ter essa virose que não vai embora nunca, não vai ter nada disso. A Bíblia fala que no céu vai ser alegria, paz, gozo e felicidade. O único lugar na vida que nós temos a oportunidade de adorarmos a Deus enfermos, sem dinheiro no banco, preocupados, com enfermidade em casa, sem saber o dia de amanhã, sem sabermos o que vai acontecer, é aqui na terra. E enquanto estamos na terra com dificuldades, com enfermidade, nós temos que olhar isso como um privilégio de adorarmos a Deus apesar de glorificarmos ao Senhor, embora as coisas não estejam do jeito que nós gostaríamos. O que eu e você passamos hoje é uma oportunidade que nós temos para que dentro do nosso interior possam vir canções, possam vir instrumentos que venham falar da bondade, da grandiosidade do que o Senhor fez e faz em nossas vidas. É só aqui
aqui na terra que nós temos esse privilégio. Porque quando chegar no céu, nada do que você e eu passamos hoje vai importar mais ou vai influenciar na minha e na tua vida. O que nós podemos fazer é aprendermos com o Senhor. Moisés passou com o Senhor. E sabe o que a Bíblia diz? Venha comigo para a crucificação. Jesus é crucificado. Ele rende o seu espírito. A gente chama isso de rendição. A morte não venceu Jesus. Ele entregou o seu espírito. Ele deu o seu espírito. E a Bíblia fala que quando Jesus vem, ele aparece com Maria Madalena e fala: não me toque, porque eu ainda não fui para o Pai, você não pode me tocar. A Bíblia fala que ele desce, lá em Pedro, ele desce até o inferno, ele toma as chaves das mãos do diabo, as chaves que Adão entregou, a chave da minha e da tua vida, da minha e da tua história, a chave da morte, e toma das mãos de Satanás, e depois ele fica instruindo os discípulos por 40 dias, aparece tudo, e depois ele sobe aos céus. Você sabe essa história, não sabe? Já acompanhou comigo, sim ou não? Aí sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia conta para a gente um hino que recebeu Jesus lá no céu, depois que ele passou por tudo isso. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 2 ao 4. Jesus chega nos céus, aleluia. Jesus chega no céu vitorioso, aleluia. Ele passou por muitas coisas. Ele passou por amor da minha e da tua vida, para que aqui no ano de 2023, em junho, dia 19, ele pudesse falar o meu e o teu coração. 19 e 18. 19, né? Tá certo? 18? Hoje são 18? 18. E olha o que a palavra do Senhor diz. E eu vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e a sua imagem, e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. Aqui a palavra do Senhor está falando daqueles que vão vencer durante a grande tribulação. Versículo 3. E cantavam um cântico de novo, gente. E cantavam um cântico mas não está no céu. No céu não é só harpa, blim, 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 glória, aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia. Olha o que a Bíblia diz. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras. Moisés estava sendo afligido pelo povo. Moisés estava sem condições de entrar na terra prometida, mas ele declarava: Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhosas são as tuas obras, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Versículo 4. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. O que eu e você passamos aqui é para produzir canções que venham ser glorificadas no céu. Nós não passamos nessa terra em vão. O que Deus produz na minha e na tua história há de ser celebrado no céu. Quando você está dizendo assim: Deus, eu não aguento mais. Deus, isso está muito difícil. Deus, estou sendo perseguida no trabalho. Deus, eles não aceitam que eu fale de ti. Deus, eles não aceitam que eu proclame a verdade. As pessoas que trabalham comigo não aceitam correção. E isso tem me contaminado, tem me afastado de ti. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você permanece fiel, porque Moisés para nós é uma representação de fidelidade. Quando você permanece fiel e você declara: te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. O problema é você dizer: desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei. Problema, dificuldade, situações difíceis, a escassez, não, eu cantarei a bondade de Deus. Aí você levanta suas mãos aonde você está, lá no carro, lá no trabalho, lá na casa, na cozinha, na sala, no banheiro, dirigindo o teu carro, pilotando, no foco, você começa a dizer: tu és fiel em todo tempo, oh aleluia, em todo tempo tu és bom. Deixa eu te falar, quando você chegar no céu, você vai falar: oh, estão cantando Isaías Saad no céu, estão cantando aquilo que você escolheu cantar, embora você estivesse passando por dificuldades e tribulações. Não deixe de atentar
para as coisas pequenas. Não deixe de atentar para aquilo que é pequeno, aquilo que é insignificante, porque Deus, Ele fala conosco. E você crê que Deus te atraiu essa noite? Fique em pé. Fique em pé. Dê a mão para essa pessoa bonita que está perto de você. Feche seus olhos nesse momento. E eu convido você a começar a orar e falar com Deus.